Agora sim, agora gravando, recapitulando aqui, hoje nós vamos falar sobre o ser de Deus, né, a trindade, triunidade. Só voltar aqui, nós vamos entender um pouco sobre o ser de Deus, entender o papel de cada pessoa da trindade na aula de hoje. Então, o Deus triuno ou triunidade é o termo teológico usado para descrever a natureza de um único Deus que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, uma forma didática da gente entender a trindade ou a triunidade, nós acreditamos que existe um único Deus que subsiste, que são três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma analogia mais didática é a analogia que eu uso do ovo. O ovo é uma coisa só, né? É um ovo, mas tem a gema, a clara e a casca. Então, são três elementos que vão formar o ovo. Então, pelo amor de Deus, não vai sair amanhã falando que o pastor Mateus falou que Deus é o ovo. Não, é só para ficar didático, que são três pessoas que formam a divindade, que forma Deus. Outra analogia também é a gente olhar para nós aqui. Nós temos aqui 8 pessoas, 3, 7, 8. Nós temos 8 pessoas aqui na sala, 7 ou 8, acho que minha conta está, 7, 8, que ele está contando a apresentação. Então, nós temos 7 pessoas aqui, e nós 7 somos 7 pessoas e representamos a natureza humana. E a natureza divina, Deus, são 3 pessoas. Então, isso nós vamos ainda entender de forma mais sucinta, mais objetiva no discorrer da aula. Mas é só para que vocês entendam, né? Porque esse é um dos mistérios de Deus, né? Como assim Deus é uma pessoa que subsiste em 3, né? Deus é 3. Então, usando essas duas analogias, a gente consegue entender um pouco, né, do que é a natureza divina, do que é Deus, que são essas três pessoas que são um único Deus. Então, a Bíblia ela vai nos ensinar que existe apenas um único Deus. Vamos lá em Deuteronômio 6:4, lá no Antigo Testamento. Eu trouxe sua Bíblia ou o aplicativo aí, vai abrindo aí. Deuteronômio 6:4. Hoje, Números. Deuteronômio 6:4 vai dizer assim. Estão abrindo ainda? Vou esperar. Deuteronômio 6:4, depois de Levíticos, Números, Deuteronômios. Vai dizer assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Apenas esse versículo. Depois a gente vamos lá em Romanos agora, 16:27. Já lá na frente, perto do final da Bíblia, lá em Romanos. Romanos 16, versículo 27. Último capítulo de Romanos. Romanos 16, 27. Antes de Coríntios. 1 Coríntios. Romanos 16, 27 vai dizer assim: e este Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Então, nos dois textos que nós lemos, nós vemos a palavra único Deus. Então, existe um único Deus. Também a Bíblia vai nos ensinar que esse único Deus é triuno. É o quê? 3 pessoas distintas. Então, aqui eu coloquei diversas referências. Então, hoje, na hora que acabar a aula, eu vou colocar os slides ali no grupo.
para vocês lerem, se quiserem ler todas as referências, nós vamos pegar algumas apenas aqui, que essas referências vão falar de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então, são vários textos, né? Mateus, Lucas, Isaías, João. Então, vamos pegar aqui, a gente está em Romanos, deixa eu ver o mais perto aqui, acho que Lucas, né? Voltar aqui, Atos, João, Lucas, Lucas 1:35. Lucas 1, versículo 35. Diz assim: E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós temos aqui o Espírito Santo descendo sobre Maria para que ela ficasse grávida de Jesus. E ainda apontando que o poder do Altíssimo envolveria ela e ela daria à luz, né, chamado Filho de Deus. O que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui a gente tem até três pessoas, falando das três pessoas da Trindade. No capítulo 3, Lucas 3:21, né, duas folhas à frente, vai dizer assim: Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Você é o meu filho amado, em você me agrado. Então, aqui também falando das três pessoas da Trindade. Vamos agora em João 14:16. Um pouco mais à frente aí em João 14:16. João 14:16 e 17 diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês. Então, mais um texto apontando sobre a Trindade. A Bíblia ela ensina que cada uma das pessoas da Trindade é plenamente Deus. Então, o Pai é a primeira pessoa da Trindade. Vamos voltar aqui, voltar em Mateus 6:6, lá no texto de Mateus 6:6. Mateus 6:6 é um clássico, fala acerca da oração, e diz assim: Mas ao orar, entra no seu quarto e feche a porta. Ore a seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então, o próprio Jesus falando como que nós devemos orar, né? Orar ao Pai, falar com o Pai, direcionar ao Pai. Efésios 1:3, vamos lá em Efésios 1:3, um pouco para frente. Hoje Atos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 1:3 vai dizer: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, o Pai, ele é a primeira pessoa da Trindade. Em seguida vem o Filho, Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade. Vamos voltar lá em João agora.
João, antes de Atos, João 1:1, outro texto clássico. João 1:1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João 1:18 vai dizer: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Não, eu li o 16, perdão, é o 18. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito está junto do Pai, é quem o revelou. Então, o Filho, ele é a revelação do Deus Pai. No princípio, Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, mostrando que Jesus também é Deus. Jesus faz parte da Trindade. Jesus não era só um profeta, ou não era só um espírito muito evoluído para a época dele, mas ele é o próprio Deus. João 20, vamos para frente aí de João, lá em João 20, versículo 28. Diz assim, João 20:28. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, aqui é quando Jesus já ressuscita, já está ressuscitado, e Tomé fala que ele só acreditaria se ele visse e tocasse, né, nas feridas de Jesus. E aí, depois que Tomé toca Jesus, ele fala essa frase: Senhor meu e Deus meu. Então, apontando para que Cristo, né, para que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ele é Deus. E a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo. Vamos aqui, já estamos aqui em Atos 5, versículo 3 e 4. Atos 5, versículo 3 e 4, diz assim: Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Então, aqui é a história de Ananias e Safira, que eles venderam um terreno, a terra deles, e naquela ocasião as pessoas estavam pegando, vendendo as suas terras e doando tudo para a expansão da igreja, né, para os apóstolos, e os apóstolos repartiam conforme a necessidade de cada um. E Ananias e Safira, eles decidiram mentir, né, eles mentiram, falaram que tinham vendido por X e entregaram só metade de, quer dizer, eles falaram que venderam X, mas na verdade eles tinham vendido por mais, né, eles mentiram, eles falaram que venderam por menos e para falar que também deram tudo aos apóstolos. E aqui Pedro vai ter com Ananias e fala para ele, fala, Ananias, a terra era sua, você não precisava mentir, cara. Você não queria dar tudo? Tudo bem, não tem problema. Só que você não mentiu para nós. Você mentiu para o Espírito Santo. E no final do versículo 4 ele diz: Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Então, apontando que o Espírito Santo também é Deus. Continuando em Atos 7 agora, versículo 51, duas folhas para frente aí. Atos 7:51 vai dizer: Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o que fizeram os seus pais. Então, apontando aqui para a divindade do Espírito Santo e apontando que o Espírito Santo também é Deus. Vamos agora em Atos 13, um pouco mais adiante aí. Atos 13, 2 e 3. Diz assim: Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado.
Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, mostrando que o Espírito Santo, ele fala conosco também, né? Ele está conosco, ele é o nosso consolador, mas ele também fala conosco, como a gente tem um texto aqui, ó. E quanto eles estavam orando e adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem Saulo e Barnabé. Atos 28 agora, um pouco mais adiante. Atos 28, 25. Vai dizer assim, Atos 28, 25. E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo ao pai de vocês por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Até o 27. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. Entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, Paulo mostrando aqui que como bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías. Então, mostrando também um pouco da divindade do Espírito Santo, de que o Espírito Santo também é Deus. A Bíblia ensina que o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como uma unidade, isto é, um único Deus, e ao mesmo tempo três pessoas distintas. Vamos voltar agora em João 10. João 10, versículo 30. João 10, 30 vai dizer: eu e o Pai somos um. E o versículo 38 vai dizer: mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. João 14, 8 a 11. João 14, do 8 ao 11, vai dizer assim: Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Até o 11. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Então, aqui Jesus, né, próprio Jesus falando que ele e o Pai são um, né, que ele e o Pai são uma pessoa só, trazendo a importância de que a Trindade é unida, que a Trindade são, quer dizer, que a Trindade é um único Deus, que subsiste em três pessoas. Até coloquei ali no slide, né, observação, este é um dos grandes mistérios que a Bíblia ensina, que é impossível da gente compreender com a nossa razão humana limitada. Por mais que eu apresentei analogias para vocês aqui que podem facilitar o entendimento e a compreensão, mas às vezes a gente ainda fica naquela dúvida, né? Mas como assim? É um Deus que subsiste em três pessoas? E realmente é um mistério, mas eu espero estar conseguindo deixar esse mistério um pouco mais claro para vocês aqui. Então, a doutrina da Trindade, ela foi defendida e ensinada desde os primeiros pais da igreja e reafirmada pelos protestantes. Lá no Credo de Atanásio, no século VI, vai dizer assim: nós adoramos um Deus em trindade e a trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo as substâncias, pois há uma pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo.
Mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma. A glória é a mesma e a majestade coeterna. A Confissão de Fé de Westminster também, no capítulo 2º, inciso 2º, que foi escrita lá no século XVII, vai dizer que na unidade da divindade há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então essa imagem, né, essa imagem ela traz uma clareza para nós, um pouco para a gente conseguir entender a Santíssima Trindade, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. O Pai não é do Filho, não é o Filho, né? O Pai ele não gerou ninguém, ele não é gerado nem procedente de ninguém, mas o Filho é gerado do Pai, né? O Filho é procedente do Pai e o Pai e o Filho procedem o Espírito Santo. Então os 3 são Deus. Porém, o Pai não é o Espírito não é o Filho não é o Pai, mas os 3 são Deus. Tranquilo até aqui? Manda um joinha aí para eu saber que vocês estão entendendo, senão eu volto e tento explicar melhor. Perfeito. Então, agora eu quero explicar para vocês a função de cada pessoa da Trindade. Né? Como eu falei que a gente ia entender o que cada pessoa qual o papel de cada pessoa da Trindade. Então, eu quero apresentar isso para vocês, a começar pela Trindade e a criação. Gênesis 1:1 vai dizer que Deus criou os céus e a terra. Né? A Confissão de Fé de Westminster agora, lá no capítulo 5, inciso 1º, ela declara: ao princípio aprouve a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, quer as coisas visíveis, quer as coisas invisíveis. Então, essa declaração da Confissão de Fé de Westminster, aflorando um pouco mais do porquê, né? O porquê que Deus criou a humanidade, né? Por que a Trindade decidiu criar a humanidade, criar as galáxias, né? Criar o planeta Terra. Então, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade. Qual o papel de cada pessoa? Deus Pai é o criador na função de planejar toda a criação. Ele é o arquiteto, ele é o engenheiro. Vamos pensar na humanidade, né, a criação do mundo, como se fosse uma grande obra. Né? Então, para essa grande obra, o nosso arquiteto, o engenheiro, e aí aqui, não estou defendendo a maçonaria de forma alguma, mas nesse ponto aqui a maçonaria está certa. Está certa no quê? Que a maçonaria chama Deus de o grande arquiteto do universo. E realmente, ele foi e é o grande arquiteto do universo. Eu só não acredito no que a maçonaria acredita, tá? Só um adendo aqui para ficar claro. Então, tudo veio à existência por obra da iniciativa do Pai. Vamos abrir lá em Apocalipse 4:11, último livro da Bíblia, Apocalipse 4:11, aonde a gente tem essa verdade, essa afirmação de que Deus, tudo foi feito por iniciativa do Pai. Apocalipse 4:11 vai dizer assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas por tua vontade, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então, Deus Pai, ele arquitetou, ele planejou, né? Ele foi o engenheiro. E o Deus Filho é o criador na função de ser o mediador da criação. Todas as coisas foram criadas por causa de Jesus, por meio dele e para ele, para Jesus. Então, olhando para a nossa analogia, para o nosso cenário da obra, Jesus seria o dono da obra.
né? Jesus seria o dono da obra. Vamos abrir, a gente está aqui em Apocalipse, vamos abrir 1 Pedro 1,18. É um pouquinho antes aí, tem 1 João, é antes de 1 João, vai ter aí 1 e 2 Pedro. Vamos abrir 1 Pedro 18, 20. 1 Pedro 18, 20. 18 ao 20, né? 1 Pedro 1, 18 ao 20 vai dizer assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nestes últimos tempos em favor de vocês. Esse texto aqui ele é muito poderoso, muito importante, por quê? Porque Pedro aqui vai nos mostrar que antes da fundação do mundo, o sacrifício de Jesus já aconteceu. Como assim? A gente ainda não chegou na aula sobre a criação, sobre o pecado, mas antes da fundação do mundo, Deus já sabia que o homem ia pecar. Então Jesus, ele nunca foi o plano B da humanidade, ele sempre foi o plano A. Então, quando a gente leu aqui que deixa eu achar aqui, no 20, que ele diz assim: ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos. Pedro está nos dizendo o seguinte: antes da fundação do mundo, Jesus já sabia que ele ia vir e iria morrer pelos nossos pecados, porque Deus já sabia que o homem iria pecar. E vamos em João 1, vamos voltar aí um pouco em João 1. João 1. João 1, do 1 ao 3. A gente já até leu João 1, 1, mas vamos ver do 1 ao 3 agora. Que aí vai confirmar também o que a gente acabou de ler em 1 Pedro. A gente acabou de ler em 1 Pedro, agora João 1, 1 a gente vai, digamos que um texto vai testificar o outro. Lembra que na semana passada eu falei para vocês que a Bíblia ela se autoafirma, né? Às vezes uma coisa tá falando uma coisa num livro, lá no outro livro vai responder uma dúvida ou vai reafirmar. Aqui é a mesma coisa. João 1 vai dizer: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Mais uma prova, vamos dizer assim, mais uma prova de que Jesus, ele é o mediador da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, para ele e por meio dele. Só que a gente precisa que alguém execute essa obra, né? O grande arquiteto planejou, Jesus é o responsável da obra, o dono da obra, e o Espírito Santo é o criador na função de executar a criação. Ele é o mestre de obra, vamos dizer assim, nessa grande obra. Então, lá em Gênesis 1, vamos lá em Gênesis 1 agora, versículo 2 e 3. Primeira página da sua Bíblia aí, Gênesis 1, versículo 2 e 3 vai dizer assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui a gente tem mais uma vez a prova da trindade na criação. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou se movia sobre as águas, né? Vamos agora em Salmos 104. Salmo 104. Nesse curso vocês vão ler muita Bíblia, viu? A gente vai e volta na Bíblia em vários lugares. Eu não falo por mim mesmo, eu falo pela Bíblia. Então, Salmo 104, versículo 30. 104, 30. Envias o teu Espírito, e eles serão criados,
e assim renovas a face da terra. Então, o salmista falando, ó, envia o teu espírito e eles serão criados, né? Mostrando que a importância que o Espírito Santo tem de ser esse executor. O Espírito Santo é quem faz as coisas acontecerem. A gente vai ter outros textos também, ali em Isaías e também em Jó, mas não vou ler eles. Então, aqui está claro a trindade na criação. Então, o Pai é o arquiteto, o engenheiro, quem planejou a criação. Jesus é o mediador, a obra é dele, as coisas foram feitas para ele, por ele. E o Espírito Santo é quem executa a obra. Né? Então, o Espírito Santo, ele tanto que a gente tem músicas e tem também na Bíblia falando que quem vai executar, quem vai transformar as nossas vidas é o Espírito Santo. Né? A, a gente vai ter uma aula só sobre salvação. Então, aqui tem só um resuminho aqui, né? A trindade e a salvação, lá em 1 Pedro 1, versículo 2, vai dizer que o Pai elege, o Filho perdoa e o Espírito Santo santifica, regenera. Então, aqui a gente tem uma breve explicação do papel da trindade também na salvação. Porém, esse assunto a gente vai aprofundar ele no estudo sobre salvação. Então, não vou adentrar agora, nesse momento, sobre o papel da trindade na salvação, porque lá na aula sobre salvação a gente vai esmiuçar, vamos dizer assim, o papel de cada uma dessas pessoas, né? O papel da trindade na nossa salvação. Vamos lá. A trindade na oração, isso aqui é fantástico também. Né? A oração, ela é dirigida a Deus o Pai. Né? Vamos voltar lá em Mateus 6:9, que é a oração do Pai Nosso. Mateus 6:9, que é a nossa oração modelo, né? A oração do Pai Nosso é a oração que Jesus deixou para nós como um modelo de oração. E o versículo 9 vai nos mostrar o porquê que a oração é dirigida ao Pai. Mateus 6, versículo 9 diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, a oração, as nossas orações, elas precisam ser dirigidas ao Pai. Nós pedimos ao Pai, nós clamamos ao Pai. Por isso que a nossa oração precisa iniciar dessa forma, né? A nossa oração precisa ser dirigida a Ele. Um pouquinho mais à frente aí em Efésios 1:15. Deixa eu abrir aqui. Efésios 1, versículo 15 ao 17, vai dizer assim: por isso também eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, para que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E Efésios 3:14 vai dizer: por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Então a nossa oração ela é dirigida ao Pai. Nós clamamos ao Pai, pedimos ao Pai todos os nossos pedidos. E ela é mediada pelo Deus Filho, por Jesus Cristo, né, o Deus homem. Em João 14, vamos voltar em João, o próprio Jesus vai nos dizer que nós devemos clamar ao Pai pelo nome dele, pelo nome de Jesus. João 14, 13 e 14 vai dizer assim: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 15 também, João 15:16 vai dizer assim: não foram vocês que me escolheram. João 15:16. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhe conceda.
Então, nós pedimos pelo nome de Jesus. Jesus é o nosso o mediador das nossas orações. É como se nós estivéssemos num grande tribunal e nós estamos fazendo pedidos ao Pai, que é o juiz, o dono do tribunal. E aí, nós estamos ali pedindo, fazendo levantando o nosso clamor ao Senhor. E o Senhor, ele nos conhece, mas usando essa analogia, o Senhor olha e fala, cara, mas vocês estão pedindo no nome de quem? Por intermédio de quem que vocês estão me pedindo todas essas coisas? E aí, quando nós falamos, nós estamos pedindo no nome de Jesus. Então, por isso ele é esse mediador, né? É ele quem faz essa mediação. E as nossas orações, elas são conduzidas pelo Espírito Santo, pelo Deus Espírito Santo. Vamos em Romanos agora, já estamos aqui em João, pertinho de Romanos. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Vai dizer assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Continuando mais adiante em Efésios, a gente vai ter mais uma vez a importância que o Espírito Santo tem nas nossas orações. Gálatas, Efésios. Efésios 6:18 vai dizer assim: segurando sempre o escudo da fé com a qual poder. Peraí, Efésios 6:18, né, 18, tô lendo errado. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, orem no Espírito. Então, a nossa oração, ela é conduzida, né? Em outros textos vai dizer que o Espírito, acho que se eu não me engano é em Apocalipse, que as nossas orações são apresentadas como incenso suave no trono do Senhor. Então, o Espírito Santo é quem conduz as nossas orações, é ele quem intercede por nós, né? Como a gente leu no texto de Romanos, né? Que nós não sabemos nem como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Senhor. Então, a nossa oração, ela é dirigida ao Pai, ela é mediada por Jesus Cristo, nós pedimos em nome de Jesus, né? Nosso pedido tem que passar pelo nome de Jesus, e ela é conduzida através do Espírito Santo. Beleza? Tranquilo até aqui? Show. Deixa eu beber uma água aqui, que a garganta secou. Agora eu quero apresentar para vocês os nomes e atributos, os nomes e os seus significados, quer dizer, dos nomes de Deus. Aqui, nesse momento, a gente vai falar dos nomes que são atribuídos à Trindade, né? São nomes que são usados para as pessoas da Trindade. Por que eu estou falando isso? Porque você pode virar aqui e falar, pastor, eu já ouvi outros nomes. Sim, mas os outros nomes não são atribuídos à Trindade, né? Às três pessoas da Trindade. São nomes que são atribuídos só a Deus o Pai, ou só a Deus o Filho, ou só ao Espírito Santo. Então aqui eu separei aqui os nomes que são atribuídos às três pessoas da Trindade. No Antigo Testamento, a gente tem o nome Elohim, que quer dizer Deus, que é o plural da majestade da divindade. Indica a Trindade e revela a soberania divina. Aonde que está esse nome Elohim? Lá em Gênesis 1:1. Aí você pode virar para mim e falar assim, mas pastor, nós lemos Gênesis 1:1 e não estava escrito Elohim. Sim, na versão atualizada da Bíblia vai estar escrito Deus. Mas lá no original está escrito Elohim.
né, que quer dizer isso que eu acabei de falar para vocês, quer dizer Deus, que é o plural da majestade, da divindade. Lá em Gênesis 17, 1 e 2, também no original vai estar escrito El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Na sua Bíblia, se você abrir Gênesis 17, 1 e 2, vai estar o Deus Todo-Poderoso. Então, revela o poder que ele tem de cumprir tudo o que promete. Já lá no Salmos 9, 2, no original vai estar escrito El Elyon, que é o Deus Altíssimo, que quer dizer que revela a majestade de Deus. Lá em Deuteronômios 10, 17, no original vai estar escrito Adonai, que quer dizer Senhor. Na sua Bíblia vai estar escrito Senhor, que revela a superioridade de Deus sobre os outros deuses. E lá em Êxodo 3,14 vai estar no original Yahvé, que também quer dizer Senhor, e Yahvé revela o caráter redentor de Deus, o Deus redentor que cuida de nós. Então, esses são os nomes que são atribuídos às três pessoas da Trindade. Com certeza você já viu uma padaria chamada Adonai, ou uma livraria chamada El Shaddai. Então, são os nomes atribuídos à Trindade, os nomes de Deus que a gente tem no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós temos dois nomes que são atribuídos às três pessoas da Trindade, que o primeiro é Theos, né? Aqui a gente já vê uma mudança de linguagem, de língua, literalmente. Por quê? Porque no Antigo Testamento ela foi escrita em hebraico e aramaico, e no Novo Testamento a Bíblia foi escrita em grego, né, na sua originalidade, né, no original. Então aqui nós temos o nome Theos, que quer dizer Deus, que significa o Deus único e verdadeiro. Está lá em João 1:1, que diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, né? E ali no original está escrito Theos, que significa o único Deus verdadeiro. Essa palavra também está escrita em 1 Timóteo 1,17. E Kyrios, que quer dizer Senhor, está lá em Apocalipse 4:11, que significa o soberano. Esse título é atribuído ao Deus o Pai em Apocalipse 4:11. Lá em Apocalipse 1:8 tem Kyrios também, que está falando sobre o Deus Filho, chamando, né, o Deus Filho de Senhor. E lá em 2 Coríntios 3, 17 e 18, Kyrios está sendo atribuído ao Deus Espírito Santo. Então, aqui nós temos a palavra Kyrios sendo utilizada em cada uma das pessoas da Trindade no Novo Testamento. Agora vamos falar dos atributos, os atributos de Deus. Né? O que é isso? Né? Atributos ou qualidades do Deus triuno. Então, Deus, ele é onipresente. O que isso quer dizer? Ele está em todo e qualquer lugar. Salmo 138, do versículo 7 ao 10, e também Efésios 1, 27, vai falar sobre a onipresente de Deus, né? A onipresença de Deus, que Deus está em todos os lugares. Então, eu não vou ler esses textos com vocês, vou deixar de tarefinha para casa, para depois vocês darem uma lida na Bíblia aí durante a semana, ver sobre cada um desses temas aqui que são fantásticos. Segundo, que Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas alguns anos atrás teve um tsunami na Indonésia, acho que foi na Indonésia mesmo que teve um tsunami, e teve um pastor que ele, não sei se ele queria hypar na internet, qual que era o plano dele, mas ele falou que Deus foi pego de surpresa com aquele tsunami. E isso é uma heresia sem tamanho. Por quê? Porque Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, Deus sabia, sim, que iria acontecer um tsunami. Então, lá no Salmo 139, do 1 ao 3, e 1 João 3:20, vai falar sobre a onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Terceiro, Deus, ele é onipotente, ele é o todo-poderoso. Salmos 33, versículo 9 e 11, e Efésios 3:20 vai falar que Deus, ele é o todo-poderoso. Né? Hoje,
eu tive que levar meu carro para fazer uma vistoria, e até contar esse testemunho que eu achei muito legal. Eu estava ali esperando para fazer a vistoria no carro, e eu estava rolando uma carreata, o pessoal buzinando ali, e aí eu até achei estranho, porque estava um trânsito muito forte ali na Avenida Centenário, muitos carros, e eu achei que o pessoal estava buzinando por causa do trânsito ali, né? Tinha alguém lento demais. Só que aí depois eu vi que era uma carreata. E ali tinha uma carreata em homenagem a uma mulher, porque aquela mulher tinha vencido o câncer. E os médicos tinham dado o prazo para ela que ela ia viver até X tempo, né? Deram uma data final de vida para ela. E ali naquela carreata ela estava comemorando que ela conseguiu vencer o câncer. Ela não morreu no prazo que os médicos falaram e ela conseguiu ser curada do câncer. E isso mostra que que Deus ele é o Todo-Poderoso. Como assim? E os médicos falaram uma coisa para aquela mulher. Os médicos falaram para ela que ela ia morrer com tanto tempo. Mas Deus foi ali e fez um milagre na vida dela. Então ele é o Todo-Poderoso, ele pode fazer todas as coisas, ele pode fazer qualquer coisa, não tem milagre que ele não possa fazer, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso. Quarto ponto, Deus é eterno. Ele existe de eternidade a eternidade, né? Ele é o Pai da eternidade, ele está fora do nosso tempo cronológico. Foi ele quem criou o tempo cronológico. Então, por isso que ele é o Pai da eternidade, ele é o eterno. E aí, isso está escrito lá no Salmos 92 e Efésios 3, 21. Deus, ele é imutável. Ele não muda em seu ser e nos seus propósitos. Malaquias 3, 6 e Tiago 1, 17 vai dizer isso para a gente, que Deus, ele é imutável, ele não muda. Porém, entretanto, todavia, algumas passagens da Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu. Todavia, é preciso que a gente considere que a palavra arrependimento, quando usada para Deus, ela não tem o mesmo sentido de quando os seres humanos se arrependem, né? Quando ela é usada para seres humanos. Quando uma pessoa se arrepende, ela indica que houve uma falha, né? Que houve um pecado, o homem se arrependeu. Porém, quando a Bíblia diz que Deus não peca e ele não se arrepende, isso quer dizer o quê? Que ele não comete erros, Deus não comete um erro. Então, quando a gente vê alguma passagem falando que Deus se arrependeu, isso quer dizer que a gente precisa entender que está querendo dizer que é com um arrependimento, um sentimento de tristeza, e não de algum erro. Então, por exemplo, a gente vai abrir agora 1 Samuel, eu quero que vocês abram 1 Samuel 15, para a gente ter a prova disso. Eu quero até que, se você tem uma Bíblia com uma linguagem diferente da que eu estou lendo, eu quero que você abra ela aí. Porque na minha linguagem, a minha linguagem já está atualizada. A Bíblia que eu uso é a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Ela é uma versão já mais recente, de 2017, se eu não me engano. Deixa eu até olhar aqui, ela é de 2017. E aí ela não tem a palavra arrependimento, mas as Bíblias mais antigas, elas têm a palavra arrependimento, lá em 1 Samuel 15. Então abre aí 1 Samuel 15, versículo 11. Na minha versão já tá corrigido essa palavra. Na minha versão está dizendo assim: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Se na Bíblia de vocês estiver arrependo-me, né? Nas outras versões vai estar assim: arrependo-me de ter havido constituído Saul como rei. Né, a Roberta e a Juscelma deram um joinha aí, porque eu acho que na Bíblia de vocês tá dessa forma, né, tá? Arrependo-me, né? E aí, olha que fantástico que a Bíblia é. No versículo 11, né, na minha versão tá lamento, e provavelmente na versão das meninas tá arrependo-me de constituir Saul como rei. Só que lá no verso 29, a gente vai ter o próprio Deus falando da seguinte forma:
Também a glória de Israel não mente e nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então, se no versículo 11 a gente ficou na dúvida se Deus se arrependeu, né, se houve algum erro, se Deus, né, ele mudou de ideia, no versículo 29, o próprio Deus já tira essa dúvida da gente. Então, às vezes a resposta da nossa dúvida está no próprio capítulo que a gente está lendo. No versículo 11, deu aquela pulga ali, será que Deus mudou de ideia? Será que Deus se arrependeu? Será que Deus cometeu um erro? E aí o versículo 29 vai nos responder, também a glória de Israel não mente nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então, a palavra de Deus, ela nos responde e olhando para esse arrependimento, pensando que Deus mudou de ideia, não. Quando a gente vê na Bíblia da gente que Deus se arrependeu, não é porque ele mudou de ideia, não é porque ele pecou, não é porque ele errou, mas é porque Deus, ele lamentou ter constituído Saul como rei, porque Saul se desviou dos caminhos do Senhor. Saul abandonou, né, a vontade de Deus. Então, a gente tem que olhar para o arrependimento de Deus, olhando, né, dessa forma, como um sentimento de profunda tristeza, porque ele não se arrepende porque ele cometeu um erro, porque ele fez algo errado. Né? Não é o mesmo arrependimento que nós, homens, temos. Por quê? Porque Deus, ele é imutável, ele não muda de ideia, ele não peca, ele não erra. Né? Ficou claro? Que Deus é imutável? Beleza. Outro ponto, Deus é santo. Significa o quê, meus irmãos? Que Deus é santo, que ele não leva ninguém a pecar. Né? Se você já ouviu alguém falar assim, Deus fez eu pecar para me aprender. Não, você pecou porque você é um pecador miserável. Deus, ele é perfeito, ele não leva ninguém a pecar. Aonde que está isso daí? Vamos abrir lá, Apocalipse 4:8. Apocalipse 4:8. Vai dizer assim, Apocalipse 4:8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos e ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Então, Deus sendo santo, ele não leva ninguém a pecar. Todos nós pecamos por vontade própria. Voltando um pouquinho aí em Tiago, um pouquinho aí antes de João, 1ª e 2ª João e 1ª e 2ª Pedro, tem o livro, tem a carta de Tiago. Tiago 1, versículo 13, vai trazer essa verdade para nós. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Então, Deus é santo. Se você pecou, não foi porque Deus quis que você pecasse, ele não colocou a tentação na sua cara, foi você que pecou porque você é pecador mesmo. Já caminhando para o fim, Deus é justo, significa que seus juízos são retos. O que isso aqui é importante, né? Não, mas por que Deus é justo? Mas se Deus é santo, ele é justo. Não, eu preciso que você entenda que Deus é justo, por quê? Porque se ele é justo, ele precisa cumprir com a palavra dele. Tá, pastor? Como assim? Deus cumprir com a palavra dele. Se Deus falou que o inferno existe e que tem gente no inferno, tem, porque ele tem que ser justo com a palavra dele. O que isso quer dizer? Todos nós, todos nós não. Se Deus falou que o inferno é habitável. Quer dizer o quê? Não é todo mundo que vai ser salvo. Nós vamos chegar lá na aula de salvação e a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas por quê? Porque Deus precisa ser justo com a palavra dele. Se ele falou que algumas pessoas vão para o inferno,
se ele falou que aquele que não crê está condenado, ele é justo para cumprir o que ele falou. Então, Deus é justo. Deus é amor, em sua essência triuna, né? Então, Deus, ele manifesta o amor nas suas diversas formas, através da bondade, da graça, da misericórdia. Então, Deus é amor. Então, essa parte aqui, eu acho que ninguém tem dúvida que Deus é amor, né? Só do fato dele ter enviado seu filho para morrer numa cruz por nós é a prova que Deus nos ama e que ele é amor. Deus é espírito. Isto quer dizer que nós não podemos tocá-lo, nem tampouco vê-lo. Isso aqui é um pouco conturbador. Como assim? Né? O Deus triuno, ele é invisível. Nós só podemos vê-lo através de Jesus. Como assim? Ah, eu vou chegar no céu e eu não vou ver Deus? Provavelmente não. Nós não veremos Deus em forma corpórea. Por quê? Porque Deus é espírito, Deus Pai. Deus Pai é espírito e o Espírito Santo é espírito. Então, nós vamos ver através de Jesus. Por quê? Porque Jesus é a única pessoa da Trindade que encarnou, que foi homem, que foi pessoa. Tá? Então, vamos ali em João 1,18. João 1,18. A gente já até leu esse versículo agora há pouco. Mas vamos ler ele de novo, porque ele vai nos trazer essa verdade. João 1, versículo 18, né? O Evangelho de João. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. E João 4, 24 vai dizer: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui nós temos dois versículos em João mostrando que Deus Pai é espírito. Vamos agora em 1 Timóteo. 1 Timóteo 1, para a gente entender um pouco mais sobre isso. E aí eu já venho tirar uma dúvida aqui. 1 Timóteo 1. Opa. 1 Timóteo 1, 17. Vai dizer assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Amém. Então, Deus é invisível. E 1 Timóteo 6 também, 6,16. 1 Timóteo 6,16 diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, aqui, nesses todos os textos que nós lemos, nós vimos que Deus é espírito e ele é invisível. Nós não podemos ver o Pai. Então, nós vamos ver Deus através de Jesus. Beleza? Tranquilo até aqui? Boa. Deixa eu voltar na dúvida aqui do João. Mas tem também quando Deus permite. Falando sobre o pecado, sobre santidade, né? Isso. Sim, sim e não. Porque Deus, ele permite que a gente peque no sentido de porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores, então ele permite que você peque pela sua escolha. Você tem a escolha de pecar ou não pecar. Nesse ponto, sim, né? Deus permite que você peque. Porém, ele não te induz ao seu pecado. Ele não vai induzir, né? Aqui, ó, Deus, ele não leva ninguém a pecar. Então você peca pela sua vontade pecaminosa mesmo, pela sua, digamos assim, pelo seu DNA adâmico, né?
pela raiz do pecado que tem no seu ser quando você nasceu, né? O salmista lá no Salmo 51, né, Davi, ele vai dizer que em pecado me concebeu minha mãe. Então quer dizer o quê? Nós já nascemos no jugo do pecado, nós já nascemos pecadores. Então Deus ele permite nesse ponto de que você escolhe pecar ou não. Mas ele não te induz, ele vai falar assim, ele não vai colocar a tentação na sua cara ali para te testar. Não, ele não te induziu ao pecado, foi você que escolheu pecar. Nesse ponto, sim. Entendeu? Era essa a dúvida? Show. Então, era isso que tínhamos para hoje, né? Falar um pouco sobre o papel da Trindade, entender o papel da Trindade na oração, na criação, na salvação. Nós vamos entrar, né, agora, na próxima semana, a gente entra na criação, no ser humano, na verdade, né? A gente vai entender no ser humano sobre a criação, pecado e salvação. E aí, na salvação, a gente vai entender um pouco mais do papel da Trindade na salvação. Nós vamos entender o propósito que nós fomos criados, no que o pecado prejudicou esse propósito, e aí a restauração desse propósito com a salvação em Jesus. Alguma dúvida? Se não tem nenhuma dúvida, manda um joinha, que aí eu entendo que vocês entenderam tudo, que está claro. Então era isso, meus amigos. Vamos orar para a gente finalizar. E crente ora, então se nós é crente, nós ora. Vamos orar então. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de poder dar um pouco a tua palavra, de entender um pouco mais sobre a Trindade, entender um pouco mais do papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E te agradecemos por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem nos permitido. Espero que eu possa ter passado o conteúdo de forma clara, de forma objetiva. E eu te peço por cada lar aqui, Pai, por cada uma dessas pessoas que está aqui comigo, que tem dedicado esse tempo para entender um pouco mais da tua palavra. Te peço pelo lar deles, pela família, pelo trabalho, pela provisão. Que o Senhor esteja guardando a cada um, livrando de todo perigo, de todo mal, suprindo também as necessidades de cada um, Pai. Que o Senhor possa estar vindo com a provisão em cada lar aqui, não deixando que nada falte, Senhor. Esteja conosco nessa noite, que seja uma noite abençoada, uma noite de descanso e refrigério, e que os próximos dias sejam dias abençoados por Ti, dias em que o Senhor já preparou para nós, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, por esse tempo. Semana que vem tem mais.